Ação de graças por um favor obtido. Não se devem considerar como acontecimentos felizes apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. O homem esquece facilmente o bem para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Se registrássemos diariamente os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido, quase sempre ficaríamos espantados de termos recebido tantos e tantos que se apagaram da nossa memória, e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecer-lhe por isso. Sobretudo, no momento mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção, é que devemos, por um movimento espontâneo, testemunhar-lhe a nossa gratidão. Basta para isso que lhe dirijamos um pensamento, atribuindo-lhe o benefício sem que haja necessidade de interrompermos o nosso trabalho. Os benefícios de Deus não consistem unicamente em coisas materiais. Devemos também lhes agradecer as boas ideias, as inspirações felizes que nos são sugeridas, ao passo que o egoísta atribui tudo a si isso aos seus méritos pessoais e o incrédulo ao acaso. Aquele que tem fé rende graças a Deus e aos espíritos bons. Não há necessidade de longas frases para isso. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. Diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que nos acontece de bom dá testemunho de um ato de reconhecimento e de humildade que nos atrai a simpatia dos espíritos bons. Prece. Deus infinitamente bom, bendito seja o teu nome pelos benefícios que me tens concedido. Eu seria indigno deles se eu os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Espíritos bons, que fostes os executores das vontades de Deus, agradeço-vos e especialmente a ti, meu anjo da guarda, afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e de não o aproveitar somente para o bem. Agradeço-vos em particular, cita o nome. Queridos amigos e amigas, o nosso cumprimento, as nossas saudações fraternas. É uma grata satisfação estar retornando e agora estamos a estudar mais um capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Este é o estudo do Evangelho. E estamos hoje estudando o capítulo 28, mais um item do capítulo 28, hoje nos itens 28 e 29. Portanto, capítulo 28, Preces Espíritas, 28 e 29, Ação de Graças por um favor obtido. Acabamos de ler o texto que nos serve de base, tanto o comentário de Kardec como a prece que ele elaborou ou que foi fornecida a ele pelos espíritos bons. O espírito Emmanuel, por meio do médium Chico Xavier, numa obra clássica da sua pena genial, escreveu no livro Roteiro a seguinte afirmação, que a fé, o pensamento e o sentimento religioso nasceram no berço rústico do temor. Essa afirmação interessantíssima, fascinante, que tem um poder de economia, um poder de síntese extraordinário, revela não apenas a sabedoria da entidade que a enunciou, a entidade nobre de Emmanuel, mas também revela todo um universo, um oceano, porque o que Emmanuel está afirmando é que o sentimento religioso tem a sua nascente no medo, na emoção do medo, que predominou na época dos homens mais primitivos. Porque a ideia que o homem primitivo tinha do mundo à sua volta, do mundo ao seu redor,
era basicamente fundamentada, subordinada no instinto de conservação. Proteger a vida, manter a espécie. E esse instinto de conservação, esse impulso, fez com que, inevitavelmente, o ser humano desenvolvesse nos primórdios do seu processo de desenvolvimento antropológico, psicológico e sociológico, uma das emoções mais básicas, se não a mais básica, o medo. Que o medo é fruto imediato do instinto de conservação da vida. O animal tem uma reação de combate ou de fuga diante de um objeto ameaçador. O ser humano, que também reage a algo semelhante por instinto, por impulso, sente, ao mesmo tempo, o medo como sendo filho direto do instinto de sobrevivência, do instinto de conservação. É por essa razão que, com esse medo de não conseguir compreender lógica e racionalmente o mundo ao seu redor, porque era mais instinto do que razão, o ser humano elaborou os primeiros rudimentos mágicos e emocionais e, ao mesmo tempo, lampejos racionais do seu pensamento e sentimento religioso, a ideia que ele tinha do sagrado a partir desse medo que fazia ele estabelecer alguma relação com o universo, com o transcendente que ele não conseguia compreender, através de sacrifícios. A palavra sacrifício é curiosa porque é a junção de dois termos antigos, sacro, ofício, ofício sagrado. A palavra sacrifício, portanto, tem a ver com um ofício sagrado. Daí, sacrifício tem a ver com a experiência religiosa. E essa palavra parece ter sido aí nascida e elaborada com raízes muito religiosas. Por quê? Porque o sacrifício que o ser humano começou a engendrar era oferecer alguma coisa aos deuses, à chuva, ao trovão, às tempestades, ao sol e assim por diante, mais tarde aos deuses politeístas, mais tarde ao Deus único, ao Deus monoteísta e assim por diante, sempre uma oferenda, sempre um presente para agradar, sempre algo que deveria agradar a divindade, a partir de cuja ação receberia alguma compensação, seja a solicitação atendida, o auxílio solicitado prestado, a bênção requerida concedida, ou então, por outro lado, a proteção desses flagelos naturais e dessas manifestações ameaçadoras em torno dele, ao redor dele, ao largo dele. É assim que a gente vê as manifestações dos deuses da agricultura, as manifestações mais primitivas, onde oferecia-se uma coisa para ter o seu plantio, para ter a sua prática da agricultura, para ter as suas coisas poupadas. E assim o ser humano passou adiante com essas práticas. E mais tarde, a oferta de vidas, sacrifício de vidas animais, sacrifício de vidas humanas, sacrifício dos vegetais também, em oferenda aos deuses ou a um deus, para ter a sua vida poupada. A ideia de que se matasse uma vida, a sua vida seria poupada e em substituição daria a outra vida em oferecimento aos deuses ou à divindade. Essa ideia, portanto, esteve presente ao longo das épocas e estruturou as bases das antigas religiões notáveis. É natural, portanto, pensar que é a partir disso, desse ritual de sacrifício, que o homem primitivo começa a pensar não mais matar a vida daqueles que pertencem aos seus grupos, ao seu clã, porque ficando sozinho, ele também ficaria em vulnerabilidade. Surgiu a noção do próprio grupo, matar os outros grupos e oferecer a vida deles em holocausto, e as próprias guerras eram muitas vezes motivadas por sentimentos religiosos. E é a partir disso, desse ritual, que é um ritual material, se estruturou todo um edifício, se construiu todo um pilar, toda uma construção de rituais materiais, de uma liturgia, onde o homem, durante muitos séculos, durante muito tempo, acreditou que era um ritual exterior, que era um culto, que era algum movimento, alguma prática social, material exterior, é que
faria com que agradasse essa prática à divindade, o divino, e aí ele tivesse as suas compensações com isso. Essa relação ensejou os amuletos, os talismãs, os patuás, os objetos considerados sagrados, que ao longo dos tempos se modificaram e modificaram de roupagem a partir da matriz religiosa, mas que tinha sempre essa mesma lógica, algo que agradasse materialmente, algo material que agradasse o divino. E assim a gente viu liturgias, cultos determinados, posturas de joelho ou em pé, peregrinações materiais na direção de locais específicos, locais considerados sagrados, mergulho em rios considerados sagrados, imersões, busca de montanhas, subir montanhas para ali, montanhas sagradas, poder estar próximo do divino. Talvez foi por isso que Jesus falou que a fé verdadeira do tamanho do grão de mostarda transporta montanhas. Não apenas transporta as montanhas das dificuldades, as montanhas interiores, mas também talvez, penso eu, Jesus quis dizer que a fé legítima retira as montanhas sagradas. Não é um local sagrado. Não é um local para onde vai para você ter fé, mas é interior. A verdade é que se estruturou ao longo de milênios todo um conjunto de rituais, todo um conjunto de liturgias, todo um conjunto de culto exterior, onde se fazia a ideia de uma vida espiritual, de uma vida transcendente, de uma vida sagrada também, feita desses cultos e dessa liturgia material. Allan Kardec vai escrever em O Céu e o Inferno a seguinte frase: quanto mais o homem é materializado, mais material é a sua crença em torno do divino e da vida espiritual. Quanto mais ele se desmaterializa, ou seja, se espiritualiza, mais desmaterializada, mais sutil, mais profunda, mais psíquica é a sua compreensão da vida após a morte e da ideia do divino. A ponto de Allan Kardec vai dizer que com a evolução, com o processo de desenvolvimento intelecto-moral, o indivíduo chega em um momento que desperta para o sacrifício mais agradável a Deus. E afirma Allan Kardec que o sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício do ego. Ele não diz com essas palavras porque o jargão do ego ainda não era muito utilizado, só mais tarde com a psicanálise. Ele diz o sacrifício das paixões, o sacrifício da transformação moral para melhor. O que é o sacrifício do egoísmo, o sacrifício do orgulho, o sacrifício dos vícios. Portanto, essa ideia de Allan Kardec resgata a proposta de Jesus, porque Jesus falava sobre o sacrifício, afinal, viveu em uma sociedade onde havia prática de sacrifícios de animais e de vegetais em prol de Deus e em favor da criatura humana. Tanto é que em determinado momento ele vai dizer: misericórdia eu quero e não sacrifício. Não é sacrifício aqui no sentido de se sacrificar, de renunciar, de ter uma atitude nobre, espiritual, que envolva uma certa abdicação. Não. Sacrifício que Jesus está falando aí, misericórdia eu quero, não sacrifício, ele está dizendo o sacrifício dos rituais religiosos, o sacrifício do templo, de vários animais, comprava animal, matava um monte de animal em oferenda. Ele estava dizendo que misericórdia, a misericórdia do coração, isso é, o perdão, a misericórdia, o olhar de bondade para com a humanidade é mais importante do que qualquer ritual religioso, do que qualquer liturgia chamada sacrifício. Tanto é que na sua época, a Páscoa, que remetia à tradição judaica de Moisés, que estabeleceu a proteção para o povo hebreu com o sangue do cordeiro que deveria ser morto, higienizado, e naqueles dias que lembrassem as pragas que acometeu o faraó e o povo egípcio e que protegeu os hebreus, que tinha essa marca com o sangue do cordeiro na porta das suas casas, onde as pragas, o anjo da morte, não passava, e a partir daí se comia o animal sacrificado, o cordeiro, que remetia à tradição de Israel e que tinha a vida do judeu poupada. Esse cordeiro que também remete ao filho de Abraão, o filho Isaque, que em determinado momento ia ser morto, ia ser sacrificado por ordem de Deus. E aí, em último momento, Isaque é poupado e se coloca no lugar dele um cordeiro para ser sacrificado. Essa tradição do sacrifício do cordeiro antigo que Moisés também reproduz nas pragas do Egito. E que, mais tarde, Jesus vai
na Páscoa, onde os judeus estavam comendo, estavam fazendo esse ritual, esse dia. Ele próprio comeu, ele disse que queria comer aquela Páscoa com os discípulos. Ele próprio, a última ceia, né, a Santa Ceia, é a prática judaica, cultural da época, né, de se alimentar ali do cordeiro, beber o vinho, etc., que é o ritual. E ele participou desse ritual, comeu, portanto, a Páscoa com os discípulos, falou, mas o que ele fez de maneira especial é que ele tomou o lugar do cordeiro. Ele seria o cordeiro daquela Páscoa, né? Ele assumiria o lugar de cordeiro e caminharia para o matadouro e seria sacrificado, né? Como, aliás, profetizou o profeta Isaías. A ideia de que Jesus espiritualizou o sacrifício judaico é uma ideia muito interessante para nós espíritas e para os cristãos de maneira geral. Ele espiritualizou aquele sacrifício do sangue e da carne, aquele sacrifício que era praticado materialmente para um sacrifício espiritual, porque o símbolo do sacrifício na cruz é: eu me sacrifico por vocês para dar o ensinamento e para proporcionar a vocês o ensinamento, que é esse sacrifício da cruz é simbólico. A ideia de que o sacrifício mais agradável a Deus é da iluminação, simbolizado na cruz, o sacrifício de si mesmo. Essa era a ideia da espiritualização do sacrifício. Tanto é que Emmanuel, com muita sabedoria, em uma outra obra vai dizer que se você pegar as espadas, especialmente as espadas da época, pega uma espada e veja o seu punhal, as duas extremidades pequenas e curtas, para que a mão possa apoiar-se nela, e para cima, para diante, a lâmina aguçada até a sua ponta. Pega essa espada, vire de cabeça para baixo e finque no chão, e a espada se transforma numa cruz. Aquela espada que tinha aquelas duas extremidades, muito comum na época, e a lâmina para cima, se você coloca para baixo e enterra a espada no chão, vira uma cruz. A ideia de que Jesus espiritualizou o sacrifício, não com uma espada, não para matar animais, ou não para duelar. O duelo não é com o outro. O duelo é quando eu realizo essa luta, esse bom combate, como diz Paulo, nas entranhas da terra, no mundo de mim mesmo, no meu mundo interior, nas minhas entranhas, na terra interior, no meu mundo pessoal e íntimo. E a partir daí, a espada se transforma numa cruz. Bem, o termo ação de graças que Allan Kardec utiliza nesse texto é um termo que era muito comum no século XIX, um termo corrente, um termo muito utilizado. Ação de graças, na verdade, é sinônimo de prece de agradecimento, né? A gente já comentou alguma coisa sobre essa ideia de ação de graças em outro capítulo, outro estudo, outro vídeo sobre outro capítulo, mas vale a pena a gente também mencionar isso. A ação de graças era uma espécie de prece de gratidão, de agradecimento, né? Tanto é que há textos falando de ação de graças, não apenas no seio católico. Beethoven, o famoso compositor genial alemão, em uma das suas últimas peças, aliás, as últimas músicas de Beethoven, na última fase dele, a chamada quarta fase, a fase da surdez total, é aquele momento onde ele apresenta as peças mais geniais, mais complexas, mais profundas e que é considerada a música espiritual por excelência e eterna, comparada só com poucas músicas na história da humanidade. As últimas peças dele, especialmente os quarteto de cordas. E o quarteto Op 132 é um quarteto que ele fez em que, no meio da produção, ele fica doente. E ele é curado. Ele fica com um desarranjo intestinal que praticamente toma conta dele durante todo o ano de 1824. Ele fica acamado durante mais de um ano. E esse médico cuidando dele. E após ele ficar bom... Aliás, durante a doença, ou seja, ele estava muito sensível, talvez sensível até para captar essas harmonias e inspirado. Durante a doença e após a doença, ele faz, durante todo o período da doença, e mais tarde... concluindo após a doença, ele faz o terceiro movimento desse quarteto, Op 132, ao qual ele coloca em alemão, mas a tradução é ação de graças pela cura de uma enfermidade, ou ação de graças para um médico em favor da cura de um enfermo. Ele falava de si mesmo, é uma das músicas mais espirituais, e profundas que existe na história da chamada música erudita. Então,
Vale a pena, portanto, a gente pensar que essa expressão ação de graças estava presente e é sinônimo de prece de agradecimento. Em outros vídeos, a gente já comentou sobre essa ideia de que a ação de graças, ou portanto uma prece de agradecimento, que não era muito compreendido historicamente, é uma das atitudes de prece mais sofisticadas e maduras, psicológica e espiritualmente. Por quê? Porque normalmente a tradição humana se acostuma a orar no pedido. A prece do agradecimento, na verdade, parece aos olhos do homem vulgar não ter sentido nenhum. Afinal, ou Deus não existe, aí a prece do agradecimento não tem nada demais, afinal você está agradecendo para quê? Se Deus nem existe, nem está sendo ouvido. Ou então, se ele existe, ele é Deus, ele não precisa de agradecimento, afinal ele sabe de tudo, etc. E para que isso? São, na verdade, conceitos falsos, até porque a prece faz bem ao sujeito, e a prece de agradecimento em especial. Por quê? Porque a gente comentou isso em outros vídeos, que até as neurociências têm chegado à conclusão que exercícios de gratidão são fundamentais para a saúde e que geram efeitos positivos na saúde. Há exercícios hoje de gratidão, de você, por exemplo, fazer listas no papel, especialmente escrevendo na mão mesmo, porque tem um efeito neurológico diferente de estar digitando, dizem as neurociências, e listar aquilo que é importante em sua vida e que você considera importante. Aquilo que você julga importante você valorizar. Vá colocando a lista e vá fazendo esses exercícios. Dizem os psicólogos e também os neurocientistas que aquilo vai gerando em você o hábito de apreciar as coisas que você não aprecia. É diferente você comer uma comida com pressa, você nem sente o gosto da comida, de tanta velocidade, de tanta ansiedade, e gera efeitos na saúde, inclusive há uma sensação de que você não está saciado, que você precisa ainda comer mais, né? Isso dizem os especialistas, e é diferente quando você aprecia o sabor, né? Tenta adivinhar o tempero, o que foi colocado aqui, afinal, gastronomia também é uma arte. Assim é para a vida. Você exercitar, apreciar as coisas. Isso é gratidão. Gratidão para as coisas. Então, saber identificar e fazer exercício de valorizar. Por que isso? Porque a pessoa que não faz isso, ou a pessoa que não avalia as coisas boas que tem na vida, com o tempo vai se degradando, vai se corroendo de tal forma, vai psiquicamente se desgastando, que chega um momento que alguém pode dar o mundo para ela, colocar o mundo para ela aos pés dela e ela continua insatisfeita. Não vê graça, não consegue se satisfazer com nada, não consegue apreciar e ficar bem com nada, não consegue reconhecer nada. Então a gratidão é um exercício de saúde mental. E a prece de gratidão é um exercício de saúde mental por excelência. Por quê? Porque a prece de gratidão, além de você estar fazendo do ponto de vista psicológico e do ponto de vista neurológico, neurocientífico, neurobiológico e neuropsíquico, você também está fazendo do ponto de vista espiritual, porque está abrindo os canais psíquicos em termos aí espirituais. Então, tem muitos benefícios, mas o que eu gostaria aqui de enfatizar é o seguinte: revela uma certa maturidade no sujeito. A ideia de você fazer uma oração de gratidão revela certa maturidade do sujeito, uma maturidade que traz benefícios, é claro, para a pessoa de um modo geral. O que é que o Espiritismo vem aqui agregar, vem aqui adicionar nessa história toda? Vem dizer que a maturidade que o sujeito tem, a depender da maturidade que ele tenha, ele consegue, graças ao Espiritismo, né, porque se você faz o exercício de gratidão, de valorizar as coisas ao seu redor, as coisas que você recebe, as coisas que estão aí, do ponto de vista material, do ponto de vista psicológico, científico, acadêmico, já é um extraordinário exercício. Mas o Espiritismo, além de falar do exercício da gratidão em termos espirituais, que traz mais benefícios ainda, o Espiritismo também vem ajudar a gente trazendo a sua compreensão de mundo, e a compreensão de mundo do Espiritismo vem dizer que o mundo espiritual se relaciona o tempo todo com a gente, que Deus se manifesta à criatura constantemente através dos seus emissários, os espíritos que são os agentes de Deus, se relacionando com as criaturas humanas da carne, e que as bênçãos a gente recebe e
quase sempre a gente não percebe. Mas aquele que tem um olhar da vida espiritual, às vezes, diz Allan Kardec, especialmente quando ele apura essa maturidade, uma maturidade que Kardec vai chamar maturidade do senso moral, que ele vai dizer que é uma certa sensibilidade para as coisas espirituais. Quando o indivíduo apura essa sensibilidade, o Espiritismo ajuda o indivíduo a apurar isso, ele consegue olhar as coisas de um ponto de vista diferente e consegue perceber a ação do mundo espiritual na sua vida de maneira recorrente, através de sinais sutis, de sinais não chocantes, de sinais não barulhentos. O mundo espiritual se relaciona com a gente muito mais do que a gente imagina. E na maioria das vezes não é por um fenômeno através de um médium, não é através do transe, não é através de um efeito físico, é em coisas sutis que o mundo espiritual se manifesta. É a fala de alguém, é uma mensagem que a gente recebe, é uma ocorrência inesperada que às vezes, muitas vezes, o mundo espiritual está ali por detrás. Então, amigos, há benefícios invisíveis que chegam à nossa vida e que a compreensão espírita nos ajuda a percebê-los, a detectá-los, a identificá-los, porque os espíritos bons não têm a necessidade de se fazerem vistos. Ó, eu ajudei você, viu? Lembre de mim. Ó, fui eu que fiz isso para você, foi eu que ajudei. Pelo contrário, eles até se alegram de fazer o bem para nós e passar despercebido, e passar anônimo. O que Kardec comenta no texto é o seguinte, é que quase sempre o homem orgulhoso vai dizer, ai, que bom eu tenho essa capacidade, essa inspiração que me chegou, foi uma ideia do mundo espiritual, foi uma ideia minha e não do mundo espiritual, e eu que sou fantástico, que eu sou o cara, que eu sou extraordinário, e o indivíduo espiritual, o indivíduo mais espiritualizado vai dizer, olha aí, pode ser que essa ideia me foi inspirada, pode ser que o mundo espiritual, por misericórdia, me trouxe essa ideia por inspiração. O homem imaturo espiritualmente quase sempre não vê a ação do mundo espiritual sobre ele nessas situações comezinhas, nessas ocorrências cotidianas. E naturalmente que nós temos exemplos, dezenas, milhares de exemplos. Eu me lembro aqui 2 exemplos históricos que vale a pena a gente comentar aqui. Mozart, o famoso compositor austríaco, quando estava escrevendo aliás, estava até com dificuldades financeiras, etc., ele recebeu a visita de um senhor em Viena, um senhor muito estranho, que ele nunca tinha visto ali pelos arredores, que encomendou a ele, que pediu a ele uma obra, que era uma missa de Requiem. Ele não tinha feito ainda uma missa de Requiem, que é uma missa fúnebre, é uma missa para pedir pela alma dos mortos, ou que normalmente era cantada, era tocada no enterro, no funeral, no sepultamento de alguém. E Mozart começa a compor. E pasmem, das mais de 600 obras que Mozart compôs, eu considero, e muitos assim consideram, o Requiem de Mozart a música mais espiritual e mais fabulosa da sua carreira de compositor de gênio. Aliás, Requiem, que é mencionado pelos próprios espíritos Allan Kardec na Revista Espírita, onde os espíritos dizem a Allan Kardec, amai o Requiem de Mozart, que é uma música espiritual que traduz muitas das belezas e dos sentimentos espirituais da nossa esfera do mundo espiritual. O Requiem foi pedido por uma pessoa estranha que solicitou os serviços de Mozart, possivelmente deve ter pago alguma quantia, e desapareceu e nunca mais esse homem foi visto. Mozart compôs essa obra maravilhosa, chegou a ficar incompleta, porque ele morreu antes, né? Parecia também um Requiem dele mesmo, interessante isso. Mas o que vale a pena destacar é que provavelmente, segundo as informações do mundo espiritual, provavelmente esse homem que pediu essa missa de Requiem para Mozart era um ser espiritual, que se manifestou ali através de um homem que passou despercebido para Mozart. Bezerra de Menezes teve uma experiência muito parecida com a de Mozart, quando estava com muitas dificuldades financeiras, havia se transferido do Ceará para o Rio de Janeiro, estava trabalhando e dava aulas particulares de matemática e de outras disciplinas como professor particular para poder sobreviver na faculdade de medicina que ele estava fazendo. E um dia, com muitas dificuldades, alguém lhe bateu a porta. Era um jovem que queria aulas de matemática. Pagou uma quantidade expressiva das aulas de matemática e desapareceu. E nunca mais foi visto. E Bezerra sempre achava que aquela era uma ajuda espiritual, que foi o mundo espiritual que lhe encaminhou aquele tipo
de ajuda. Então, os benefícios que o mundo espiritual nos proporciona, nos envolve, são os mais variados, às vezes de maneira tão sutil que a gente não percebe, que passa despercebido e que tem um anjo da guarda por detrás, seja em ocorrências materiais, seja em pessoas que são inspiradas pelo mundo espiritual para chegar até nós por alguma ocorrência, seja inspirações que nós recebemos na tela da memória, na imaginação, na mente ou nos sonhos que os espíritos vêm visitar através do desdobramento da emancipação da alma. A verdade é que há muitos sinais, há muitas... Agora a gente não precisa aqui delirar e nem precisa exagerar, porque também a gente vê uns excessos, né? Uns excessos de toda a natureza. Então a pessoa tem tô com a camisa azul, aí de repente eu encontro alguém com a camisa azul. Ah, é porque estava no meu destino, estava marcado por causa da cor da camisa, que é a mesma. Azul é porque a gente tem afinidade espiritual do passado e outra encarnação por causa de uma camisa azul. Ora, tem um pouco de excesso isso, né? Um pouco de excesso, porque a gente também quer ligar as coisas e forçar demais, exagerar demais a barra, né? Também não é assim. Mas, assim... E é interessante porque esse texto de Kardec fala também de que há benefícios que a gente recebe da vida que não são necessariamente benefícios. Alguns são acréscimos de responsabilidade e às vezes até provação. Pensemos nisso com cuidado. Alguns favores do mundo espiritual para nós são um acréscimo de misericórdia. Eu me lembro que Raul Teixeira disse que os espíritos disseram a ele o seguinte: quando você recebe a mensagem de um mentor espiritual, você está devendo, você deve mais. Agora, quando você recebe um espírito sofredor, que tem o seu sofrimento aliviado por você, você tem créditos. Você vai depositando crédito no banco da providência divina. Olha só a compreensão do mundo espiritual. Ou seja, e é verdade, quanto mais eu recebo de luz espiritual, mais eu sou devedor. O apóstolo Paulo disse isso de uma maneira arrebatadora. Ele dizia: eu me sinto devedor de gregos, de bárbaros, de troianos e de romanos. Uma das epístolas dele, se não me falha a memória, é a epístola em Gálatas. Por quê? Porque ele sabia que quem tem mais deve a quem tem menos. O espírito que avançou e que tem um patrimônio espiritual maior deve àquele que está na escuridão. Por isso eu sempre digo, e essa é uma meditação em minha vida, quando eu passo por dificuldades, por lutas intestinas, por situações inesperadas, por sofrimentos pessoais, eu sempre às vezes até sofrimentos no relacionamento entre os irmãos espíritas, mas eu olho para outra pessoa, olho para mim e fico pensando, quanto tempo a pessoa tem de espiritismo e quanto tempo eu tenho? E não é só um tempo cronológico, mas quanta experiência eu tenho em atividades que a pessoa ainda está neófita, está começando. Então quem tem que compreender sou eu. Eu que sou devedor. Eu que tenho um farol, uma quantidade maior. Não me considero portador de um farol de luz no sentido de avanço espiritual, mas de conhecimento, de informação sim. E aí, recebendo e sendo depositário desse farol, é claro que eu devo mais àquele que tem menos. Então, isso tudo para dizer que há benefícios, acréscimos de responsabilidade. Então, às vezes a gente recebe um favor do mundo espiritual. Eu me lembro de André Luiz em Missionários da Luz, que visitando o Instituto de Reencarnação, o pessoal da reencarnação estava lá e tinha uma moça lá querendo reencarnar e disse assim, não, meu mapa genético está muito bonito, eu vou reencarnar e vou ser bela, eu vou ser uma mulher muito bonita, eu não quero mais não. Eu tenho caído e fracassado demais na beleza física, eu quero uma alteração na tireoide para eu voltar com alteração no metabolismo e eu não tenho umas formas assim muito perfeitas, não, né? Porque eu solicito evitar a beleza física, porque a beleza física me fez cair desastradamente nas últimas encarnações. Olha a compreensão do espírito. Então, beleza física é provação. Quantas vezes um indivíduo muito belo que chama a atenção das pessoas e vive envolvido em tentações variadas, em tentativa de sedução, de exploração, fama, sucesso, dinheiro, são também acréscimo de responsabilidade. Me permita narrar uma história aqui que eu já narrei, que está num dos livros de Filomeno de Miranda, se não me falha a memória, Loucura e Obsessão, ou Nas Fronteiras da Loucura, não me lembro agora, que fala de um pai que tinha uma filha, e a filha, ainda criança, chegando na adolescência, contraiu uma doença grave, se não me engano era uma leucemia, alguma coisa assim, e evoluía para a morte. E esse pai, que era um evangelizador espírita, uma pessoa que tinha méritos, dedicados ao bem, saiu do corpo no sono e por emancipação conversou com o próprio Bezerra. Orou tanto que Bezerra de Menezes veio visitá-lo. Ele tinha méritos
e tinha também sinceridade de sentimentos, Bezerra de Menezes veio visitá-lo e falou a ele que estava no quadro de provações dela, que ela tinha necessidade de passar por aquelas experiências provacionais, por aquelas circunstâncias, e é necessário que ele aceitasse relativamente, que ele tivesse essa compreensão das coisas, afinal, estava no programa dela e há ocorrências sofridas que fazem parte do nosso processo e às vezes é o melhor que pode nos acontecer. E ele disse, não, Bezerra, eu vou ser um pai dedicado, eu vou desviá-la ela do caminho do mal, eu vou conduzi-la, vou intensificar meus cuidados na educação moral dela, na evangelização dela, dá uma chance. Você foi pai na terra, eu também sou. Foi uma coisa comovente o diálogo dele com Bezerra, que Bezerra disse um momentinho. Viajou na direção do mundo espiritual superior, para conversar com os responsáveis pela reencarnação, e o pedido foi deferido. E ele teve a menina, então, muito bem, ficou na vida física, foi avançando. Entrou na vida adulta, apesar de todo o trabalho que o pai fez, todo o investimento que o pai fez, quando começou a namorar e depois entrou nos relacionamentos amorosos, experimentou uma grande decepção, uma grande angústia, e optou pelo suicídio. Na verdade, ela já havia caído nessa mesma falha em outra oportunidade, por isso a aprovação, para evitar que ela chegasse na vida adulta e passasse por essa experiência e desencarnasse cedo para valorizar a vida, ficaria nela. E ela perdeu a oportunidade. O pai entrou numa culpa tremenda e Bezerra voltou e disse assim, você não tem culpa nenhuma, você fez sua parte. Mas tem uma situação, meu filho, tem situações em que a gente tem limites nossos, depende também do outro, etc. E consolou ele. Mas você veja que às vezes há situações que são concedidas a nós que são, na verdade, acréscimo aí de responsabilidade. Não tenhamos dúvidas a esse respeito. Então, há dores, no entanto, que são benefícios. Há favores que são concedidos e que vêm em forma de sofrimento, em forma de dores, em forma de necessidades e às vezes são benefícios, porque o mundo espiritual enxerga as coisas de um outro prisma, sobre um outro plano, sobre uma outra condição. E há determinadas provações, sem dúvida, há determinados padecimentos que fazem parte do nosso programa espiritual, do nosso programa divino, da nossa programação reencarnatória, e que diz respeito aí às nossas necessidades. Quantos de nós já passamos por dores, por dificuldades e depois, poxa, eu sou o que eu sou, graças àquilo também. Por incrível que pareça, porque na hora a gente não pensa assim, na hora que está doendo, mas depois que passa, a gente, por incrível que pareça, eu só tenho essa condição de olhar e de compreender as coisas como eu compreendo, de ajudar o próximo como eu posso ajudar hoje, por aquilo que eu passei. Aquilo me fez mergulhar em mim mesmo e desenvolver uma sensibilidade, uma empatia, um altruísmo e uma compreensão da vida que eu não tenho. Então, há situações... É isso que Kardec está discutindo aqui no texto. Nesse capítulo aí, ação de graças por um favor obtido. Para concluir, gostaria de citar uma história que está presente na obra de Chico Xavier. Se não me falha a memória, em Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Chico Xavier, certa vez, visitou a casa de um casal amigo seu. Um casal querido que havia se tornado espírita recentemente, frequentava o grupo espírita da prece. E Chico sugeriu que eles fizessem o evangelho no lar. E eles começaram a fazer o evangelho no lar de maneira empenhada e falaram a ele. Disseram a ele, Chico, estamos fazendo evangelho no lar, etc. E um dia no grupo espírita da prece, contando sobre o quão o evangelho no lar tem feito calma, tem produzido bem-estar na casa, que eles sentem-se numa atmosfera diferente. Era um casal de Minas Gerais, que era um casal com condições materiais, era um casal com posses materiais, era um casal muito bem favorecido financeiramente, economicamente, triunfaram na vida social, na vida econômica. Era um casal realmente que era rico materialmente falando, né? Era um casal, portanto, economicamente muito bem. E relataram o bem-estar que estavam sentindo na casa, né? Que apesar de terem um casamento feliz, mas nunca se sentiram tão em paz, tão tranquilos, tão em harmonia em casa, um com o outro, etc. Falaram, e aí Emmanuel entrou em transe e disse para o casal, eu quero dizer uma coisa para vocês, quero falar uma coisa para vocês. Se vocês continuarem fazendo evangelho no lar como vocês estão, assim, com esse empenho, com essa dedicação,
aproximadamente daqui a uns 6 anos, mais ou menos, por volta de uns 6 anos daqui para frente, Jesus vai enviar a vocês um presente. Um presente. Passou o tempo, e mais ou menos esse período, tanto é que quando estava chegando, eles iam comemorar, né? E aí fizeram o evangelho de comemoração, chegaram a 6 anos, fizeram o evangelho de comemoração e disseram, poxa, 6 anos, lembra da promessa de Emmanuel? Chico comentou, olha que maravilha, etc. Completamos 6 anos, Jesus deve mandar algum presente para nós, que presente seria esse? Aí daqui a 2 semanas, o casal, levando a vida, como sempre, nos mesmos moldes, 2 semanas depois, eles experimentam uma situação desagradável. Um ladrão entrou na casa deles e roubou uma joia, que era um diamante que ficava decorando a casa, a sala da casa, um diamante, que era tradição familiar, uma peça da história da família, dos ancestrais da família do marido, né? Era um diamante caro, raro, né, e que pertenceu aí aos ancestrais, aos antecedentes, e fazia parte da história da família. E aquilo foi uma perda. Eles tinham dinheiro, tinham recurso, então não era uma perda só econômica, embora tinha um valor, né, um valor material, mas era uma perda muito mais simbólica, emocional, e ele ficou realmente acabrunhado, mal, etc. E ela também. Foram a Chico. E Chico sorriu e disse assim: meus filhos, Emmanuel está aqui dizendo que o presente de Jesus é esse. Eu disse, mas como? Como é isso? Como é isso? Como é que você explica que o presente é esse dissabor? Esse é porque vocês não sabem, Emmanuel está me dizendo aqui, que esse diamante foi motivo de homicídios, de suicídios ao longo dos tempos. Pertenceu a alguns familiares seus do passado, que se envolveram em conflitos, em morte, em assassinato, e mesmo antes de pertencer à linhagem da sua família, esse diamante já foi motivo de muito sangue derramado, e é por isso que eu lhe digo que o presente de Jesus é justamente esse. Vocês acabaram de receber um presente de Jesus. Sabe por quê? Porque esse diamante estava envolvido por centenas de entidades espirituais obsessoras, de espíritos que foram mortos por causa desse objeto. Alguns ficavam nos arredores da sua casa. Eu, quando estive lá, eu vi alguns. Nos arredores da sua residência, ali. Porque era um objeto de muita perturbação. Com o evangelho no lar, 90% desses espíritos foram doutrinados. Foram sensibilizados pelo evangelho, foram encaminhados ao mundo espiritual superior, a colônias. Alguns já reencarnaram. Mas 28 espíritos, um número muito pouco que sobrou, ali permanecia. Muito mais endurecidos, esses só quando reencarnarem para diminuir a vibração pesada dos seus perispíritos e da sua realidade densa. Nesse sentido, por misericórdia divina, os bons espíritos permitiram que eles inspirassem um ladrão e que esse ladrão chegasse, roubasse e levasse consigo essa joia, e esses espíritos foram juntos. Então, esse é o presente de Jesus. É isso, meus amigos. Muito obrigado, muita paz e até a próxima, se Deus quiser.